Então vamos começar, né? O pessoal já entrou aqui. Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui, né, para esse papo hoje sobre planejamento estratégico com o Reginaldo da IPA, Gestão Empresarial, né, que é especialista nesse assunto aí, né? E a gente vai falar hoje um pouco sobre como usar esse planejamento estratégico, principalmente agora, nesse momento de crise que a gente está vivendo, né? Então, a gente vai focar um pouco nisso. Então, Reginaldo, se apresente aí para o pessoal, fale um pouquinho sobre vocês, sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Tudo bem. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Reginaldo Andrade, eu sou fundador da IPA Soluções Empresariais, nós estamos no mercado desde 2014, depois de ter construído uma trajetória na vida empresarial mesmo, na iniciativa privada, aí resolvi montar a IPA Soluções Empresariais, voltada para a parte de consultoria, assessoria e treinamentos também. Então, atuamos na parte de treinamentos. Num desses treinamentos eu tive o prazer de conhecer a Flaviane, né, Flaviane? Foi verdade, É foi ótimo. verdade. Que bom. Então estamos aí. E eu fico muito feliz, te agradeço pelo convite, te agradeço a oportunidade de estar aqui falando com todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Tenho certeza que vai ser um diálogo muito bom e muito esclarecedor para todos nós. Uma troca de experiências. Com certeza. Exato. Mas, falando um pouco das apresentações, agora, por favor, Flaviano, você é presente também, né? Flaviano, que é uma pessoa competentíssima, que está no mercado aí, atua na área de gestão de pessoas. Então, pode falar um pouco de você também. Com certeza, né? Tem o seu pessoal aí do seu Instagram que me conhece também. Meu nome é Flaviane. Sim. Estou há 6 meses, né, atuando como consultora aí de gestão de pessoas, né? Tem vários projetos dentro da gestão de pessoas. E para mim está sendo um grande desafio, mas ao mesmo tempo está sendo muito prazeroso, né? Em meio a toda essa crise que a gente está vivendo, eu estou tendo a oportunidade cada vez mais de fazer coisas novas que eu não tinha feito antes, né? Igual fazer lives no Instagram. Então, está sendo um desafio duplo, né? Que é me lançar no mercado e, ao mesmo tempo, tentar aí lutar contra essa pandemia e tudo que ela está trazendo para a gente. Mas eu vejo que é muito positivo, assim. Eu acredito que nós vamos sair mais forte dessa, né, Reginaldo? Sem dúvida, sem dúvida. Dizem que grandes mudanças só acontecem depois de grandes crises, né? Então a história está aí para provar isso e agora nós estamos aí para provar de novo. Agora é a vez da nossa geração. Provar quais É são as lições que nós verdade. podemos trazer para o mundo. É isso aí. Mas então, falando então sobre a questão do planejamento estratégico, Fabiane, eu acho que é um assunto extremamente importante para as empresas, especialmente, como você disse, nesse momento atual. Porque nós estamos num momento onde tudo parou, todo mundo foi pego de surpresa. Né? Eu acho que nem as empresas mais bem assessoradas poderiam imaginar uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje. Então, falar de planejamento estratégico é quase que chover no molhado, como diria minha avó. Né? Então, ou seja, falar de algo que é vital, não é só essencial, é vital para qualquer empresa, qualquer negócio. E planejar estrategicamente ajuda a empresa em qualquer momento, em qualquer situação, especialmente em situação de crise. Mas é aquilo que nós dissemos, né? Nem todo mundo, na melhor situação, poderia imaginar um cenário de pandemia como esse que nós estamos vivendo hoje. Verdade. Então, eu até brinco, eu gosto de fazer uma alusão do que está acontecendo agora, com você estar atravessando um rio à noite com uma única lanterna. Entendeu? E você está ali, você traçou um caminho, você imaginou inicialmente, falou, estou nessa margem, eu quero chegar naquela margem por N razões que você possa ter. Aí você pega uma lanterna, aprende a remar uma canoa, você entra nessa canoa e começa a remar. Você está remando essa canoa, de repente ela bate numa pedra, você vira, perde a lanterna e fica no meio do rio, com uma escuridão completa, sem saber o que você vai fazer. E é nesse momento que você lembra que você faltou na aula de natação. E agora eu não sei nadar. E aí? É esse o momento que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, que ações que você vai tomar? Aí que você vai lembrar que precisa fazer um curso de natação. Você vai começar a planejar qual academia de natação você vai se matricular, né? Não é o caso. Você vai morrer antes mesmo de pensar no nome da escola de Da escola de natação. natação. Exatamente. Enfim, então é diferente a questão de você pensar estrategicamente, de você agir estrategicamente e você planejar estrategicamente. Porque são duas coisas diferentes. Agir é simplesmente agir. Mas quando você age estrategicamente, você age com um propósito. Nessa situação que eu citei, da canoa, o que você vai fazer? Você vai tentar se manter em movimento o máximo possível. Para manter a cabeça fora d'água, é a sua primeira ação. Não é que seja uma ação sem sentido. Você está agindo com o intuito de se manter viva. Né? Então você tira a cabeça d'água, tenta bater braços e pernas e se mover em uma determinada direção até achar um local que você possa firmar seus pés no chão. E a partir desse momento você olha e consegue analisar qual a direção que você vai. Não é isso? Então é diferente. Nesse momento, o planejamento estratégico dá lugar à ação estratégica. Né? Então você começa a agir. Eu consigo dizer que são 3 grupos de ações que são necessárias nesse momento. O primeiro grupo são ações emergenciais, são ações para te manter vivo. O segundo são as ações estruturantes. Que ações estruturantes são essas? Tô vendo aqui que o Deir entrou. O Deir, prazer tê-lo aqui, viu? Helenice também, um grande abraço.
Então, voltando, são as ações estruturantes. Que ações são essas? São as ações para você colocar seu negócio nos eixos, para você tomar pé da situação. Como eu disse, você colocar o pé em algum lugar e poder levantar a sua cabeça. E terceiro, aí sim, vem as ações estratégicas. Aí eu vou tomar pé da situação e decidir qual caminho eu vou tomar a partir de então. É isso aí. Nesse momento de crise, eu acho que são essas três ações mais importantes que nós devemos seguir. É isso? Certo. E falando assim, vamos dizer, né, o beabá puro, de forma que o pessoal aqui, né, nesse momento, o que acontece? A maioria das empresas estão fazendo justamente isso aí, tentando sobreviver, né, no meio dessa crise, de tudo que está acontecendo, como você colocou. E o que eu te pergunto, assim, que eu acho que é a pergunta de todo mundo nesse momento, é o que fazer, né, para manter a empresa viva, né, funcionando, dando resultados, né? O que a gente faz nesse momento? Então, essa é a grande dúvida, digamos, da maioria dos empresários, né, que estão nesse momento ou com seus negócios paralisados ou funcionando em escala reduzida. Seria como se dissesse a pergunta que vale R$ 1 milhão, né? Mas, enfim, eu tenho encontrado no mercado aí vários empresários que estão se desesperando por conta do momento. O que nós não podemos esquecer é que essa é uma situação passageira, tá? Ela vai passar. Só que ela é passageira para alguns e não vai ser passageira para outros. Porque nós sabemos que também toda situação de crise, alguns não vão conseguir sobreviver. Então, o que eu posso dizer? Muitos empresários estão ficando desesperados porque estão vendo os boletos acumularem e não estão vendo condições de pagar, de honrar com seus compromissos. Muitos são empresários de muitos anos de tradição e estão, infelizmente, enfrentando esse momento. É um momento que ninguém planejou, ninguém esperou, mas está aí. Aconteceu. Né? Não dá para sentar e chorar. Nós temos que agir de alguma forma. Então, eu acho que o primeiro momento agora, para manter a empresa viva, é a questão das ações emergenciais. É o que nós falamos lá. Ação emergencial é ação para se manter vivo. Sabe? É a questão de olhar para o caixa da empresa. E o oxigênio, nosso corpo precisa de oxigênio para viver. A empresa também precisa de oxigênio. Só que o oxigênio da empresa é dinheiro, é o caixa. Então, nesse momento, o empresário precisa voltar os olhos para o caixa da empresa. Ele precisa estar atento. Então, vai acontecer de o empresário não conseguir, ver que não consegue arcar com 100% das suas despesas naquele momento, ele vai ter que priorizar. Sabe? Não é que ele vai deixar de pagar, vai dar calote em ninguém. Mas é um momento de crise. É um momento que o empresário precisa estar atento. É um momento que ele precisa cuidar de manter o seu negócio funcionando. É aquilo que nós falamos, é bater braços e pernas para sair do lugar. Porque se você ficar parado no mesmo lugar, só tem um destino, infelizmente. Então, nesse momento, exatamente. Nesse momento, a empresa precisa olhar para o seu caixa, ela precisa cuidar do caixa dela, ela precisa manter digamos assim, aqueles gastos essenciais de funcionamento. Eu preciso priorizar o meu colaborador, eu preciso priorizar a minha matéria-prima, eu preciso priorizar os meus insumos essenciais de produção. Então, nesse momento, a empresa vai ter que escolher, ela vai ter que fazer algumas escolhas. Às vezes, essas escolhas não são fáceis. Às vezes, nem todos os fornecedores conseguem entender, mas é um momento que a empresa tem que fazer escolhas. E nesse momento, até respondendo um pouquinho mais a sua pergunta, o que a empresa tem que fazer para se manter viva? Como é uma situação completamente atípica, nós temos o governo ajudando com várias ações. Né? Dentre elas, nós temos a medida provisória 927, que permitiu que as empresas colocassem os colaboradores de férias, podendo pagar um terço relativo às férias somente junto à gratificação natalina, que é o 13º. Nós temos também a medida provisória 936, que permitiu que as empresas pudessem reduzir a jornada dos colaboradores em até 70% ou suspender os contratos de trabalho. Né? E o governo, nesse caso, entraria fazendo uma reposição para o colaborador para que ele não perdesse renda. Então, nós temos algumas medidas. Tem a medida do parcelamento dos financiamentos bancários, porque se é um momento que muitas empresas estão com atividade reduzida, não justifica, a empresa não vai conseguir arcar com todas as suas despesas normalmente, todos os seus gastos, todos os seus pagamentos, como se ela estivesse em plena operação. Então, nesse caso, a empresa tem que lançar mão. Tem financiamentos do BNDES que ajuda a empresa pagando a folha de 2 meses de folha de pagamento. Então, assim, tem N artifícios. A questão de poder prorrogar o FGTS também. Nós temos a questão, da empresa também prorrogar o pagamento de impostos, como Simples e outros impostos que já foi colocado pelo governo federal. O que a empresa tem que fazer? O que o empresário tem que fazer nesse momento? Ações emergenciais, ações para se manter vivo. Ele tem que estudar, tem que buscar atrás, tem que correr atrás dessas situações e lançar a mão de todos esses recursos que o governo está colocando à disposição. Certo? Isso. Certo. Assim, da parte do governo, né, ele já fez algumas ações que, como você mesmo disse, são ações emergenciais.
né? Às vezes muitas pessoas que não são, né, por exemplo, os empresários, no caso aí os colaboradores, ou até quem não está no mercado de trabalho, fica com muita dúvida e pensa assim, nossa, mas e se isso for para sempre? E se tivesse a história de pagar só, né, 25% do salário e reduzir carga horária? Assim, nós estamos vivendo um momento que eu creio que não é para sempre, né? Vai passar. E o direito do empregado, ele é um direito garantido. Só que nesse momento a gente teve que, né, o governo teve que fazer essas alterações para que as empresas possam sobreviver. Né? É o Sim. famoso, eu diria, colocaria na história que você contou, é o bote salva-vidas. O Isso. governo também esse bote salva-vidas aí para as empresas conseguirem respirar, né, e chegar até do outro lado aí dessa pandemia. Mas eu queria, assim, também entender aqui como que as empresas, né, elas podem se posicionar nesse pós-crise. Porque falar desse momento que a gente está vivendo é importante, só que a gente já está vivendo ele, então a gente tem que se atentar para as medidas que a gente pode tomar nesse momento, né? Mas e Exato. depois disso, né? Como que o planejamento estratégico que eu fizer nesse momento vai influenciar no depois da crise, né? No pós-crise? Entendi. Então, é muito importante essa pergunta sua, Flaviane, porque é o seguinte: nós falamos lá das ações emergenciais, que são aquelas ações para a empresa se manter viva. Né? Então, ela precisa manter respirando, ela precisa manter um caixa mínimo para girar as suas operações. Mas isso não quer dizer nada se a empresa não gerar resultado. Então, nós falamos lá dos três grupos de ações: são as emergenciais, as estruturantes e as estratégicas. Eu posso até dizer que as estruturantes e as estratégicas começam a caminhar juntas, no sentido de que, quando eu parto para uma ação estruturante, que eu chamo de ação estruturante, são aquelas ações de voltar os olhos para dentro da empresa. Tá? Infelizmente, o que nós vemos é que muito empresário não consegue olhar para dentro do seu negócio. Ele enxerga o negócio de uma forma pouco realista, pouco honesta consigo mesmo, entendeu? E isso gera uma complicação e gera um falso diagnóstico de que ações ele deve tomar. Então, o que acontece? Nesse momento, nós dizemos lá que o importante é agir estrategicamente. Né? Agir nesse momento estrategicamente significa que, pronto, eu já consegui tirar minha empresa, manter pelo menos a minha empresa em movimento. Agora, o que é a segunda ação? A segunda ação agora é eu voltar meus olhos para dentro do negócio. Eu tenho que conhecer meus custos, eu tenho que conhecer a forma que eu estou atendendo meu cliente, eu tenho que conhecer todos os setores da minha empresa, ou seja, tudo aquilo que consta da minha planilha de custo, eu tenho que começar a conhecer. E eu tenho que começar a conhecer também como que o meu cliente está me enxergando. Sabe por quê? Porque só isso, só essas ações, vão ser capazes de permitir que o empresário tenha uma visão honesta e real da situação da empresa dele, quais são os pontos fortes, pontos fracos, porque são as respostas que ele vai ter que obter no dia a dia para que ele consiga levar o seu negócio adiante. É o que nós dissemos lá, voltando lá no exemplo da canoa lá. Você vai achar um local que dê pé. Dê pé, não estou nem falando em resultado nesse primeiro momento. É questão de reestruturar a empresa. Por quê? Nós estamos falando num cenário de que as receitas caíram. As receitas, ou porque a empresa está num cenário de funcionamento reduzido, ou porque de fato a empresa teve que parar suas atividades. Né? E nós temos ainda um outro grupo de empresas, que são as empresas consideradas essenciais, que estão funcionando. Para essas, teoricamente, nada mudou ainda. Mas também essas empresas estão com uma pulga atrás da orelha. Porque elas sabem que o mercado é sistêmico. E sendo o mercado sistêmico, daqui a pouco, esse empregado que está perdendo o seu emprego agora, que começou a perder renda, ele não vai ter renda nem para ir ao supermercado comprar o arroz com feijão. Então, nós estamos falando aí em chegar em algo em torno de 20 milhões de desempregados no Brasil. Sendo que no pior cenário que nós tivemos, que foi nessa crise agora de 2014, nós chegamos a 14 milhões. Então, nós estamos falando de mais 6 milhões de pessoas desempregadas. Então, é um cenário muito, muito preocupante. Então, mesmo essa empresa que está agora funcionando a pleno vapor, ela tem que estar com o olho no futuro. Só que essas ações que essas empresas têm que tomar, são as ações que nós dissemos estruturantes, elas não podem demorar, porque hoje nada mais demora. Né? Hoje tudo acontece de uma forma muito rápida. Para você ver, em novembro começou a se ouvir falar de coronavírus na China. Em março o Brasil já estava parando. Então, assim, o mundo inteiro já estava parado, basicamente. O mundo inteiro. Então, são situações que ninguém prevê. Então, o empresário tem que passar, ele tem que conseguir conhecer a sua empresa, conhecer o seu negócio, estudar, analisar o seu negócio e, acima de tudo, para que ele possa saber como que ele vai se posicionar no pós-crise. Ele tem que enxergar o ambiente. É a questão que nós falamos, é pôr o pé no chão, levantar a cabeça e olhar em volta. Tem que enxergar o ambiente. Peraí, eu estou na margem certa do rio? Como que eu vou fazer para chegar no lugar que eu quero chegar? Então, nós sabemos que muitos modelos de negócios que funcionaram muito bem até março, pode ser que não funcionem tão bem, ou que não funcionem mais da forma que funcionavam de julho para frente. Muita gente agora veio para esse mercado do home office,
ao mercado do delivery, muitas empresas vieram. E muitos clientes estão gostando disso. Então, a gente pode ter uma mudança significativa nos padrões de consumo para os próximos meses e para os próximos anos. E o empresário tem que estar atento a isso. O que isso vai afetar? O que essa mudança pode afetar o seu formato de negócio? E como eu quero me posicionar lá na frente? Eu quero trabalhar como eu sempre trabalhei e correr o risco de não atender o mercado ali na frente? Ou eu quero mudar o meu posicionamento e conseguir ter uma visibilidade diferente no mercado do futuro que está vindo? E o futuro não é daqui 10 anos, o futuro é daqui 2 meses, daqui 2 semanas, com a velocidade que tudo está acontecendo, né? Verdade. Sim. Inclusive, falando sobre essas mudanças, voltando aqui para a parte de gestão de pessoas, que é o que eu domino, eu tive que me adequar. Então, eu tive que fazer entrevistas online, né? Eu tive que usar as redes sociais para isso, né? Para ter contato com esse candidato. Agora, há pouco, a gente está desenvolvendo aí um projeto com um site, né? Para a pessoa cadastrar seu currículo lá para concorrer às vagas. Então, assim, cada um está se adequando aí da forma que dá, mas realmente tem muitas pessoas paradas, né? Eu acho que, não sei se talvez a própria personalidade da pessoa ali, ela acostumou, né, a viver dessa forma assim, eu sempre fiz assim e deu certo, então vou continuar, né? Afinal, eu tenho 50 anos de carreira, de empresa, então deu certo assim a vida toda, né? Vamos continuar. Sim. E o que eu vejo nesse momento que você colocou muito bem é que ou a gente entra nessa onda do home office, do delivery, das mídias sociais, do que elas têm de bom para proporcionar para nós, ou nós vamos ficar defasados e vamos ficar para trás. Nosso barco nunca vai sair do lugar, né? Talvez vai estar ali dando pé, né? A gente vai ter até uma renda, alguma coisa ali, mas nunca vai ser o máximo, assim, né? Que a gente tem a capacidade de atingir. Eu acho que essa crise veio trazer muito isso para nós. Então, né, eu acho que respondendo a pergunta que você falou de como a gente deve se posicionar nesse pós-crise, começa agora, né? Já é encarando a realidade que a gente está vivendo, se inserindo nela, né? Buscando essa transformação, né? E planejando já dentro da nossa realidade agora que a gente já quer para o futuro aí, mesmo que incerto, né? Vou te encher de perguntas hoje, né? Eu queria saber assim também. Como fazer? Porque, ok, eu foquei aqui no futuro da minha empresa, no pós-crise, mas como fazer a minha empresa ser mais forte, né, no futuro? Então, aí, esse momento, por isso eu falo que grandes ações, eu falo não, a história conta isso, grandes mudanças surgem no encalço, né, vamos dizer assim, como decorrência de grandes crises. Então, o empresário que se viu numa situação de ter que parar seu negócio, de ter que reduzir as suas atividades em até 70%, alguns até mais, ele não pode usar esse momento como desespero. O empresário tem que usar esse momento agora para repensar o seu negócio. É aquilo que nós falamos. Primeiro, eu vou tomar minhas ações estruturantes. Vou lançar a mão de tudo o que o governo... Estou vendo o Daniel entrando aqui, Cleuton, Maria Alicia. Obrigado pela presença de vocês, viu, gente? Então, tudo aquilo que você lança a mão, das ações emergenciais, das ações estruturantes, que é você fazer o seu negócio sobreviver, tirar a cabeça d'água, depois olhar para dentro do negócio, analisar os seus custos, analisar a sua operação como um todo, isso te ajuda a conhecer melhor o negócio. E te ajudando a conhecer melhor o negócio, te ajuda a estar mais próximo e definir com mais clareza quais são os pontos fracos, os pontos fortes, definir forças e fraquezas. Para quê? Para que você, identificando as oportunidades, a hora que você tiver a condição de olhar todo o ambiente, a hora que você identificar as oportunidades, você possa saber quais pontos você precisa melhorar, o que você pode investir para atender aquelas oportunidades. O mercado vai estar cheio de oportunidades. E sempre foi. Mesmo na crise, está cheio de oportunidade. Por mais desesperadora que possa parecer para alguns, tem alguns outros que estão fazendo muito dinheiro. Entendeu? Estão tendo muito sucesso. Toda crise, ela tem dois lados, né? Exatamente. Sempre tem alguém que vai estar ganhando dinheiro e alguém que vai estar perdendo. Nesse caso, antes a gente tinha aquela jargão assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Nessa crise, a gente, enquanto uns choram, outros vendem máscara, né? Exatamente, é bem por aí, viu? Máscara, respiradores, né? É isso. Mas, brincadeiras à parte, a questão é essa. Nós estamos num momento agora em que, para alguns, pode parecer um momento de desespero, mas pode ser utilizado como um momento para repensar o seu negócio. Se ele fizer essas ações, voltar os olhos para o negócio, começar a repensar o seu negócio, olhar o entorno, e ele começar a analisar o ambiente, o cenário que o mercado está inserido, e mais importante, começar a olhar para frente, enxergar o que o mercado vai exigir depois desse momento, ele pode saber de que forma que ele vai estar preparado para atender aquele mercado. Né? É aquela questão, dizem que sorte é a junção de oportunidade e preparação. Não é isso? Não adianta ter oportunidade se você não está preparado para ela. É verdade. Então, nesse momento que a gente entra na questão do planejamento.
que é o planejar? Primeiro eu tenho que saber onde eu quero chegar. Então, para eu saber onde eu quero chegar, eu tenho que ter uma visão muito honesta do momento, do local em que eu estou, do momento em que eu estou. Então, nós chegamos num momento de crise que força todo mundo a se repensar. Esse momento de crise, ele é importantíssimo por isso. Ele obriga que nós nos repensemos, de uma forma ou de outra. Por quê? Porque, quer queira, quer não, é como se diz, né? Uns aprendem pelo amor, outros pela dor. Então, quer queira, quer não, o momento, a situação, a ocasião está nos dando todas as ferramentas para que a gente possa enxergar o nosso negócio de uma forma diferente. Karina também nos assistindo aqui. Obrigado, viu, Karina? Prazer ter você conosco. Então, o mercado, a situação mesmo, a própria crise está nos dando todas as ferramentas para que nós possamos nos desenvolver. Então, já que o mercado reduziu, vamos enxergar o nosso negócio, vamos aproveitar para fazer um curso, vamos aproveitar para assistir umas lives e pegar alguns pontos de vista diferentes, né? Quem tem oportunidade, façam também umas lives, compartilhe seus pontos de vista. O empresário, olhe, veja o que o mercado reserva para o seu ramo, para o ramo que sua empresa está inserida. É importante que ele faça isso tudo agora. É importante que ele consiga enxergar o futuro do seu negócio e saber como que o seu negócio pode estar posicionado nesse futuro. Certo? Sim. Então, assim, para a gente estar mais forte, né, quando a gente chegar nesse futuro, nessa pós-crise e tudo mais, eu entendo, né, pelo que você disse aí, que além do planejamento estratégico, como a gente já disse também, usar as ferramentas que esse momento está dando para a gente, né? E tem uma frasezinha que está muito assim no Instagram ultimamente, tem até um filtro, que é escrito assim, ó, cresça e apareça. Aliás, desculpa, o contrário, apareça e cresça. A gente ouviu muito os avós, a gente falando assim, menino, cresce e aparece, né? E agora é um momento que traz para a nossa realidade totalmente diferente, né? Que eu acredito muito que isso também está relacionado ao planejamento estratégico, né? Se as pessoas conseguirem aparecer nas mídias sociais, colocar a sua cara para vender, né, seu negócio, o seu produto de forma assertiva, eu acredito que no futuro a gente vai colher frutos disso. Porque as pessoas se relacionam com pessoas, né? Então, hoje, se a gente coloca a cara nas redes sociais, nas mídias, as pessoas, elas não compram a nossa ideia, elas não compram o nosso produto, né? Porque hoje tudo fala assim, e o Reginaldo e tal, quem que é? Aí a pessoa já corre lá no Instagram para saber quem que é, quantos seguidores tem, aquela loucura, né? Então, hoje é como se, não estou nas redes sociais, é como se eu não existisse. Eu falo isso em termos de negócio, né? Então, é importante isso, e a forma como você colocou eu também achei muito legal. E, continuando aqui, né, com as perguntas, Vamos lá. como que a gente vai sobreviver, né, num momento assim, de tantas incertezas? E de que artifícios eu posso abrir mão? Traduzindo assim, do que eu posso abrir mão nesse momento de crise enquanto empresa, né? O que dá para a gente fazer para sobreviver nesse momento, mas abrindo mão de algumas coisas que eu já estava acostumada e acreditava que aquilo ali era o ideal. Eu costumo dizer o seguinte, o empresário hoje ele tem que ter humildade em dois momentos da vida dele. O primeiro é quando ele monta uma empresa, que ali o nome dele é muito mais importante que o nome da empresa. Então as pessoas vão comprar, por exemplo, o seu serviço da Persan, o serviço da IPA, elas compram mais em função do Reginaldo, em função da Fabiane, do que em função propriamente da IPA ou da Persan, porque não são empresas que ainda estão consolidadas no mercado. Mas vai chegar um momento que a Persan vai ser maior que a Flaviane. A IPA vai ser maior que o Reginaldo. Então, nesse momento, nós precisamos ter também, virar a chavinha nossa lá para saber que a empresa ficou maior que a gente. E ter humildade para aceitar isso. Porque se a gente quiser segurar a empresa dentro daquilo que nós podemos fazer, utilizando única e exclusivamente a nossa cabeça ou as nossas mãos, nós estamos limitando o crescimento da empresa. Então, quando você faz essa pergunta aí, do que a gente pode abrir mão? Né? Então, nós estamos numa situação de crise. A primeira coisa é aquilo que não é essencial. Não é essencial para o seu negócio, não é essencial para a sobrevivência do seu negócio nesse momento, abra mão. Né? Vamos voltar lá no exemplo da canoa. Você está com a lanterna na mão. Poxa, mas você caiu na água. Você vai segurar a lanterna ou você vai tentar usar suas mãos para nadar? Utiliza suas mãos para nadar. É muito mais inteligente para o momento. Tá certo? Então, nesse momento, agora a empresa precisa, o empresário precisa ter consciência de que é um momento, como nós dissemos, passageiro. Então ele vai ter que lançar mão de algumas coisas, abrir mão de alguns luxos, digamos assim, que a empresa tem para garantir a sobrevivência da empresa. E nesse momento que ele abre mão de alguns luxos que a empresa tem, nós digamos assim, ele vai ter que ter muita inteligência para fazer isso. Porque tem coisa que não é simplesmente luxo. De repente, eu vou abrir mão de um colaborador que é essencial para o meu negócio.
De repente ele é melhor do que eu na condução do meu negócio. E eu vou estar achando, analisando única e exclusivamente os números, de repente eu perco um ativo muito mais importante que necessariamente os números. Mas algo que muitas empresas hoje não levam em consideração e que precisam ter uma atenção muito importante para isso é o seguinte, a honestidade com seus números. Sabe, Flaviane? Nós percebemos, eu que lido no mercado de pequenas e médias empresas há algum tempo, a gente percebe que qualquer momento de crise, uma das primeiras coisas que as empresas abrem mão é do seu controle. Sabe? Ela vai lá e dispensa o funcionário que cuida de fazer o seu controle. Com isso, ela perde, no médio e longo prazo, muito mais do que ela ganha com aquela economia. Né? Então, essa pergunta ela tem que ser analisada no caso a caso. O que a empresa pode abrir mão? Quais artifícios? Artifícios, a gente tem N artifícios. Hoje, a empresa pode, em alguns casos, ela pode lançar mão da terceirização para reduzir custos. Né? Tem esses artifícios todos que nós já citamos, que o governo já lançou pela medida provisória 927, 936. Tem os parcelamentos da folha de pagamento, né, que é feito pelo BNDES, e N outros artifícios que nós podemos lançar a mão. Mas o mais importante é conhecer, é cair para dentro da sua operação, sabe? É viver o seu negócio. Se você consegue viver o seu negócio, você consegue ter uma visão honesta dele, como nós já dissemos. E essa visão honesta, ela que vai te preparar para que você possa ter condições de abraçar as oportunidades que o mercado lançar nesse pós-crise agora. O futuro é o que a gente falou, né? Nosso futuro é determinado pelas ações que nós tomamos hoje. Então, não adianta pensar que o futuro é daqui a 10 anos. O futuro a gente está construindo agora. Então, se eu olho para dentro do meu negócio, se eu cuido dos meus custos, se eu começo a analisar o negócio de forma inteligente, eu estou preparando o meu futuro. Se eu começo a analisar novas oportunidades de negócio, se eu começo a estar com o olho no mercado, vendo o que o cliente está buscando, hoje eu também estou preparando o meu futuro. E a diferença é aquilo que nós falamos, é agir estrategicamente. Agir por agir, qualquer um faz. Mas agir estrategicamente, somente nós podemos fazer. Só os seres humanos têm capacidade de fazer isso. É verdade. Bom, então, né, acho que a gente falou, assim, bem sobre, né, esse momento que a gente está vivendo, colocou bem o planejamento estratégico, né, e tem aquelas perguntas que as pessoas sempre fazem, que é, minha empresa parou, os boletos estão acumulados, né, e agora, o que eu faço? Então, E é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós falamos, é o momento agora. A empresa que está nessa situação, a primeira coisa, ela tem que se manter viva, ela tem que manter funcionando, ela tem que ter um molho no seu caixa nesse momento. Porque não adianta. Eu até tinha um ex-diretor meu que dizia o seguinte, ele chegava pra gente e falava, quanto tempo você consegue ficar sem respirar? A tendência era a gente falar 40 segundos, alguns 1 minuto e tal, e ele dizia o seguinte, falava, não, eu te garanto que você consegue ficar sem respirar mais de 2 horas. A gente não entendia no momento. Ele disse, qualquer um pode. Só que você vai ficar 40 segundos agora, respira, fica 40 segundos mais daqui a pouco, respira de novo, 40 segundos. Você pode ficar o tempo que você quiser sem respirar. Assim é o caixa nas empresas. Por isso que eu falo que agora é questão de priorizar o caixa. A empresa que não fizer uma boa gestão do fluxo de caixa dela, nesse momento agora, ela tem uma grande chance de não sobreviver para contar a sua história. Então, onde nós até falamos agora há pouco, que a empresa abre mão do controle. Ela abre mão de algumas visões administrativas dela de uma forma extremamente, como eu posso falar, enganosa. Ela acha que está fazendo uma coisa boa, mas não está. Ela tem que cuidar do oxigênio. Ela tem que saber se daqui uma semana eu tenho caixa para bancar pelo menos as minhas operações essenciais. Por quê? Porque nisso, se eu tiver caixa, eu consigo, ou se eu tiver uma necessidade de caixa daqui a 15, 20, 30 dias, 60 dias, por aí, eu consigo agir antecipadamente e não deixar que aquela necessidade de caixa me cause um problema ainda maior. Né? Nos treinamentos que eu faço, eu ainda gosto de brincar. Falo assim, como a maioria dos gestores financeiros gosta de ser visto, né? Aí coloca uma figura lá do super-homem. E depois, como na verdade a maioria é um senhorzinho com um balde de água tentando apagar um incêndio. Entendeu? Então, infelizmente, é isso. Se eu não ajo antecipadamente nessas situações, a situação toma conta de mim. Aí eu não consigo agir estrategicamente, não consigo pensar estrategicamente, porque eu vou estar o tempo inteiro apagando incêndio. E a chance de eu não chegar no próximo mês é muito grande. Verdade. E isso é cultural, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente vive de apagar incêndio, né? E eu digo isso, assim, da maioria dos empreendedores e principalmente as pequenas empresas. Então, às vezes, faz grandes investimentos sem ter um planejamento estratégico ou tem um número reduzido de colaboradores, né? Com relação ao serviço que presta. Então, tem esses grandes desencontros. E aí tem que ter uma consultoria ali de gestão de pessoas para tentar resolver isso ou uma consultoria de financeira para tentar colocar o caixa ali em dias. E teve uma pessoa aqui, deixa eu ver se eu consigo ver quem foi, o Geraldo, ele falou, excelente iniciativa, acredito que são 2 áreas essenciais nesse momento, na retomada, né? Gestão de pessoas e planejamento estratégico.
E eu acredito muito nisso também, sabe? Eu acredito mesmo que a gestão financeira em si, né, ela toda em planejamento estratégico faz parte dela, né? Apesar da gente ter usado esse tema, mas a gestão financeira, a gestão empresarial, né, que é o que você faz, né, Reginaldo, tá Sim, tudo ligado. E por mais que as pessoas pensem assim, na gestão de pessoas também existe planejamento estratégico, né? Para se contratar, eu preciso saber se eu vou contratar e se realmente eu preciso desse colaborador nessa função, né? Com esse salário, né? Então tem todo um planejamento que deve ser feito na gestão de pessoas, assim como na gestão financeira, né? Na gestão sim, empresarial. E realmente, a base hoje dessa pandemia veio assim para mostrar que as pessoas é que são importantes, né? É, sim, eu acho que estava todo mundo assim com medo dessa questão da tecnologia roubar o lugar das pessoas. Eu acredito que a tecnologia ela veio para algumas funções não vão deixar de existir, né? sim, E talvez até algumas formas, né, Reginaldo, de gestão financeira, eu falo isso até no âmbito da tecnologia mesmo, que era feito sim. anteriormente, talvez vai ser feito de uma nova forma, né? Mas veio para mostrar o quanto nós somos importantes, né? Quanto que as pessoas são importantes. E que a tecnologia, ela nunca vai substituir o ser humano, porque a tecnologia, ela não tem essa coisa que a gente está sentindo agora, que é a falta do afago, de abraçar, de estar perto. Então, por mais que tudo seja tecnológico, e que isso é bom para nós, devemos usar isso ao nosso favor, né, para a gente ganhar tempo, ganhar agilidade e poder fazer as coisas com maior qualidade, não existe essa coisa de, vamos ser substituídos. Então, acho que a gente tem que aproveitar esse momento, planejar, como você disse, né, e já de olho no amanhã, pensando que eu posso usar a tecnologia ao meu favor para até inventar uma nova profissão, para inventar uma nova forma de vender, de atrair clientes, né, para aquecer Sim. aí o caixa da minha empresa. Porque desde a pessoa que é contratada até o caixa, tudo até as vendas, vamos dizer assim, né? Tudo é voltado para a rentabilidade da empresa, para que ela sobreviva no mercado, né? Sem Então, dúvida. pessoas e vendas, né? Pessoas e renda são realmente a base de todo o negócio, né? Sim. É importante isso aí, até pegando um gancho nas considerações do Geraldo e nas suas considerações também. É importante que tem muitas pessoas que a gente vê que tem algum certo preconceito quando se diz em planejamento financeiro dentro de planejamento estratégico, né? Porque é muito bonito eu falar em planejamento estratégico, ou seja, eu entender o meu momento atual, eu projetar o meu momento desejado, eu saber quais as oportunidades que eu posso ter, quais as ameaças, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos que eu preciso trabalhar para atender aquela oportunidade, para mitigar aquelas ameaças que eu tenho no mercado. Mas todo mundo se esquece de uma questão: como é que eu mensuro isso? Entendeu? Nenhuma empresa está no mercado para fazer bonito. Né? Desde que o empresário investe em uma empresa, ele investe porque ele quer ter retorno. Né? E as empresas não são organizações não governamentais, ou seja, sem fins lucrativos. Muito embora ultimamente nós estamos vendo algumas organizações sem fins lucrativos que estão buscando dinheiro mais do que tudo, mas infelizmente. É verdade. Brincadeira, brincadeiras à parte, a questão é a seguinte: a empresa ela nasce com um propósito. Ela tem o propósito de gerar um ganho social, tem, mas ela tem o propósito, um dos propósitos principais da empresa é gerar dividendos para o seu acionista, é gerar retorno para o seu acionista. Então, como é que eu mensuro isso? Eu mensuro isso controlando as minhas finanças. Sabe? Eu tenho que saber o andamento das minhas finanças, eu tenho que saber como é que as minhas finanças estão, porque são elas que vão dizer, são elas que vão me mostrar a efetividade do cumprimento do meu planejamento estratégico. Então, não adianta nada eu fazer um planejamento estratégico muito lindo se eu não mensuro o que está acontecendo. Se eu não mensuro, eu não tenho condições de corrigir. Então, hoje, essa é uma ação essencial, eu manter o meu controle financeiro em dia, eu manter uma governança bem instalada dentro da minha empresa, para que eu possa prestar contas para mim mesmo e para os meus sócios, para a sociedade, se for o caso, né, do que está acontecendo com a minha empresa. Então, o planejamento financeiro ele tem uma visão, digamos assim, até mudando um pouquinho o foco do que eu ia falar. Tudo na empresa se transforma em algum momento em dinheiro. Então, se eu não controlar o meu financeiro, se eu não controlar as minhas finanças, eu não controlo nada. Eu estou me iludindo, entendeu? Então, pegando o gancho com você, quando você disse, até voltando mais uma vez lá no que o Geraldo falou, de fato são duas áreas muito estratégicas da sua empresa. Porque quem controla as finanças é uma pessoa que foi contratada para alguma área de RH, que precisa ter as competências necessárias para fazer isso. Entendeu? Então, de fato, são duas áreas que são vitais para qualquer empresa. Sabe? Não estou falando que comercial não seja bom, nada disso, longe de mim. O financeiro, de certa forma, ele é uma consequência de tudo o que acontece. Mas ele também tem que ter pessoas que sejam capazes fazendo as suas funções. Heloísa, um abraço para você, obrigado pela sua presença. Então, Fabiane, apenas pegando mais este gancho,
isso é importantíssimo. A gente tem que dar esse devido valor a essas duas áreas, que de fato são áreas extremamente vitais no desenvolvimento de qualquer empresa. E que muitos empresários, às vezes, não dão o devido valor. Né? E não só muitos empresários, nós também, enquanto gerentes, enquanto executivos do corpo de empresa, às vezes nós não damos o devido valor. Nem tanto para gestão de empresas, nem tanto para gestão financeira, perdão, nem tanto para gestão de pessoas. E às vezes nós construímos feudos dentro da empresa. E quando a gente constrói feudos, a gente separa, a gente desagrega em vez de agregar. E quando a gente desagrega, a gente deixa de contar com o maior ativo que a empresa tem, que são as inteligências somadas das pessoas que compõem a empresa. Então, nesse caso, a empresa tem que ter ações, tem que ter um departamento de RH bem estruturado, tem que buscar uma consultoria sempre que necessário para que possa dar esse apoio. Porque, de fato, as pessoas nem sempre estão preparadas para lidar com outras pessoas. Né? E eu falo que a gente que é da área de finanças, às vezes a gente é menos preparado ainda. Mas é aí que a gente precisa justamente do apoio de profissionais, como é que eu digo, de profissionais habilitados, profissionais competentes, para que possam estar nos ajudando nesse momento. É verdade. E esse momento tem uma gestão de pessoas, como você disse, é fundamental, porque todos os colaboradores, né, estão em xeque, estão, assim, alertas, estão entristecidos, né, tá uma situação de tensão mesmo. Então, ter alguém, né, com essa capacidade de acalmar, de dizer que as coisas vão passar, de trabalhar a motivação mesmo nesse momento. E aí as pessoas falam, mas para motivar tem que gastar. Eu acredito que, como você disse, os bons relacionamentos dentro da empresa, que muitas vezes, geralmente, o pessoal, igual você falou, que é da gestão, né, da gestão financeira e tudo mais, são mais frios, né? Mas isso aí já é questão de personalidade, que eu posso fazer outra live para falar sobre isso. Mas eu acho que se tiver um clima agradável nesse momento, né, um clima organizacional agradável, um planejamento estratégico da gestão de pessoas até a gestão empresarial, de forma que a gente consiga entrelaçar os dois, né? E mostrar para esse colaborador, olha, a empresa está tendo menos ganho, estamos em crise, mas estamos caminhando. Precisamos de você aqui, né, colaborador? Você é a engrenagem para que isso rode, para que aconteça. Então, acho que o que falta muito nas empresas é isso, sabe? É fazer com que a gestão de pessoas, ela se encaixe mesmo, como você disse, com todos os outros setores, sem ser algo separado, né? Sem ser algo assim, é menos importante, né? O comercial é mais importante, o financeiro é mais importante. Não, tudo é importante, tudo vai fazer a empresa girar em torno de dar lucros, né? Então, eu acho que o planejamento estratégico aliado a esses dois setores é fundamental para transformar e ainda mais para impulsionar, né, para um breve futuro aí, tudo que a gente está vivendo nesse momento e poder sair bem dessa crise e sair mais forte, né? Eu acredito nisso. Exatamente, exatamente. É isso aí. Eu acho que nós abordamos de uma forma, vou falar assim, um pouco sintética, mas de uma forma bastante abrangente, tudo que vem a ser, tudo que é importante nesse momento quando se diz em planejamento estratégico em tempos de crise. Né? Eu acho que não, é uma iniciativa extremamente interessante nós fazermos isso, a gente trazer para as pessoas esse tipo de informação, esse tipo de conversa, né, que enriquece a todos nós. Né? Eu agradeço a todos que estão aqui, o Diego, a Ruth, a Roberta, a Eliane, que estão chegando agora, são grandes amigos, Daniel, enfim, são pessoas de altíssima competência e que estão aqui nos acompanhando, e o que mostra que nós estamos no caminho certo, fazendo coisa que de fato o mercado valoriza, sabe, Fabiano? É isso aí. Obrigada, gente, né, todos que estão participando. Sabe que vocês são essenciais e que esse momento vai passar e a gente vai estar junto aí, né, tanto na gestão de pessoas quanto na gestão empresarial, né, financeira, para mover esse novo mundo que eu sei que vai vir aí depois dessa Covid-19, né, Reginaldo? É isso aí. É isso aí. Nós podemos esperar um mundo diferente daquele que encerrou o mês de março. Tá? Mas com certeza um mundo melhor que nós vamos ter pela frente. É isso Verdade. aí. Gente, muito obrigado a todos também, da minha parte, né? Todos os amigos e companheiros, pessoas assim, de grande apreço que eu tenho, a Flaviane e todos os convidados também que vieram por parte dela, que eu ainda não tinha o prazer de conhecer. Muito prazer a todos vocês. É isso? Flaviane, Isso obrigado aí. pelo convite e espero que façamos isso mais vezes. Com certeza. Foi muito rico para nós e eu tenho certeza, né, que mais pessoas, a live vai ficar salva aí. E eu tenho Sim. certeza que mais pessoas vão poder assistir depois, né, se inteirar sobre o planejamento estratégico e a importância dele para as nossas vidas, né? E eu trago assim, para você que não é empresário, mas que assistiu tudo isso, o planejamento estratégico ele é fundamental na sua vida também, tá? Então, talvez no futuro próximo aí a gente fala sobre um pouquinho do planejamento estratégico para as pessoas, né, Reginaldo?
Exatamente, exatamente. Extremamente importante. Então é isso, gente. Até mais e obrigada pela participação. Semana que vem, eu acredito que terei mais um convidado aqui também, para a gente estar falando aí sobre um novo tema. Muito obrigado a todos e um excelente fim de segunda-feira e uma ótima semana para todos. Até mais, tchau. Até mais, tchau.